Toma muito cuidado. Eu estou sendo bastante claro. Eu tive um sonho com muitas serpentes. E tinha alguma serpente branquinha. Muitas cobrinhas no chão. E eu pegava um chinelo e começava a bater em cima daquelas cobras. E macetava algumas. E outras iam aparecendo, as cobrinhas branquinhas. E eu fui saindo e vi aquele monte de cobra em meio aos entulhos, em meio a uma construção que estava em começo ali, umas paredes semi-construídas no meio do mato, e começou a sair cobra no meio daqueles tijolos, no meio daquela construção, no meio daqueles material de construção ali. Começou a sair cobras. Então eu fui saindo do meio daquele mato e quando eu olhei, tinha uma cerca de arame farpado assim do lado, e aí tinha várias cobras grandes, mortas, penduradas naquela cerca, cobras mortas. Sabe o que significa isso? Que o mal não vai prevalecer. As cobras grandes, as cobras venenosas, tinha cobra coral, tinha jararacuçu, tinha cascavel, deu para ver pendurado, morta, com a cabeça esmagada, pendurada naquela cerca de arame farpado. E assim vai acontecer. Assim vai acontecer. Quem der ouvido à serpente vai cair. Quem der ouvido à serpente vai perecer. Porque é isso que o Eterno está dizendo. O que aconteceu com o ser humano, com Adão, depois que ele comeu do fruto que havia sido proibido pelo Eterno? Por que havia sido proibido? Era um fruto que no futuro o Eterno daria para o ser humano. Tem coisa que tem o tempo certo. Claro, tudo tem o tempo certo. Tudo tem o tempo certo. Não é no futuro, depois que Adão houvesse tido o conhecimento da Torá, das Sagradas Escrituras, do ensinamento do Eterno, o Eterno daria aquele fruto para ele. E não seria pecado, e ele viveria, ele teria entendimento, conhecimento, e serviria o Eterno por toda a eternidade. Esse mundo seria uma maravilha. Porém, o que eles fizeram? Eles foram na frente, quiseram pegar a frente, não esperaram o tempo do Eterno. A mesma situação aconteceu com Yahushua HaMashiach. Quando Hassatan lá no deserto disse, transforma estas pedras em pão, se tu és Ish Elohim, se tu és filho do Eterno, se tu és Ben Elohim, Bnei Elohim, se tu és filho do Eterno, transforma essas pedras em pão. O que ele disse? Nem só de pão viverá o homem. Por quê? O pecado não é transformar a pedra em pão. O pecado não seria comer o fruto. O pecado é a desobediência, é a rebeldia. Porque a palavra do Eterno diz que a rebeldia, ela é como o pecado de feitiçaria. A rebeldia, a palavra do Eterno, a rebeldia ao ensinamento do Eterno, a rebeldia àquilo que o Eterno determina. Isso é o pecado. Isso é o pecado. O pecado não é transformar a pedra em pão. O pecado é obedecer o diabo. Se Yahushua HaMashiach tivesse transformado a pedra em pão, ele tinha obedecido quem? A Hassatan. A Hassatan que ele tinha obedecido. Mas ele não fez isso. E no final o Eterno sustentou ele. Depois, por ordem do Eterno, por determinação do Eterno, ele transformou água em vinho, ele pegou pão e partiu e deu para 5.000 homens comer, poucos pãezinhos ali, ele sustentou milhares de pessoas, embaixo da autoridade do Eterno. Tudo tem o tempo certo, tudo tem um tempo determinado pelo Eterno. Muitas vezes nós queremos as coisas no nosso tempo. E se não acontece, nós começamos a dizer a culpa de um, é culpa do outro, é culpa do fulano, é culpa do Beltrano. Não! É muitas vezes nós que não sabemos esperar. E aí o que acontece? O mal entra e destrói tudo. Porque o ser humano perdeu tudo. Perdeu tudo aquilo que o Eterno tinha preparado para eles. O homem, Havá, Eva, Adão, perdeu tudo. Porque deu ouvido à serpente. Não deu ouvido à serpente. Não deu ouvido ao diabo. Porque você vai perder tudo que o Eterno preparou para você.
Não dê ouvido ao diabo. Sirva ao Eterno pela palavra, viva em obediência à palavra, seja obediente à Sagrada Escritura, porque não tem ninguém acima da palavra. Nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum pastor, nenhum ancião, nenhum rabino, ninguém está acima das Sagradas Escrituras. Ninguém. Tem muita gente aí negando a palavra, ou diminuindo aquilo que o Eterno determinou. Eu comentava com o irmão lá no sítio que nós estávamos lá. Existem 613 mandamentos da Torá. Porém, o que se aplica em nossa vida são 72. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. São 72 mandamentos, 72 nomes do Eterno. Esses 72 mandamentos se aplicam em nossas vidas cotidianas. São 613. Mandamento para grávida, mandamento para esse, mandamento para aquele, mandamento para o sacerdote, mandamento para os levitas, mandamento para o judeu, que não se aplica aos goíns, mandamento para os goíns, que não se aplica aos judeus. Mas o que se aplica diretamente para a nossa vida são apenas 72. 72 mandamentos. E é isso que nós temos que obedecer. É a palavra do Eterno. Que quando eu me rebelo contra esta palavra, eu deixo de ser um profeta, eu deixo de ser um pregador e me torno um feiticeiro. E passo a dar ouvido à serpente, ao invés de dar ouvido ao Todo-Poderoso. Preste atenção, ouve a palavra do Altíssimo, ouve as Sagradas Escrituras. Se o Eterno disse não, não. Se o Eterno disse sim, sim, e acabou. Não dê ouvido à serpente, nem dê conversa para a serpente. Que infelizmente tem muita gente que dá conversa para o diabo, que empresta. Eu lembro uma vez que o irmão Miguel falou para mim, não empresta o seu ouvido para o diabo, Navi Monteiro. E é uma grande verdade. Basta 1 minuto para o diabo te corromper e acabar com a sua vida. Não empresta o seu ouvido para o diabo. Tudo aquilo que é contrário à palavra é contrário ao Eterno. E toda vez que alguém te diz para fazer algo que é contrário à palavra, aquela pessoa é uma serpente. Só que vai morrer. Tinha aquele monte de serpente pendurado numa cerca de arame farpado, com a cabeça macetada. Serpentes venenosíssimas, como a serpente, a cobra coral, como também a jararaca, como o urutu cruzeiro, como a cascavel. E tinha outras cobras grandes penduradas naquela cerca, naquela cerca. E essas serpentes vão ficar penduradas, apodrecendo, e as aves do céu vão de comer elas. Se você não entende. Quero orar por você. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento, eu peço vista na cabeça desta pessoa o capacete da sabedoria, do entendimento, para proteger ela de toda a conversa de serpente, de toda a conversa do maligno, de tudo aquilo que tem sido projetado para desviar ela, Pai, da Tua presença, dos caminhos da verdade, do caminho da verdade, porque somente Tu, Yahushua HaMashiach, é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de Ti. Então neste momento, eu te peço, Mashiach, coloca na cabeça desta pessoa o capacete da salvação, dando a ela o livramento, dando a ela a sabedoria, a capacitação, a autoridade para permanecer na Tua presença, porque está escrito na Tua palavra, esteja na minha presença e sede perfeito, aperfeiçoa-nos a cada dia, para servirmos a Ti em espírito e em verdade. Assim eu declaro o doente curado, o cativo liberto e o necessitado próspero, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: eu tomo posse, no nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Vê, amém. Elohim é rei fiel. Ele é fiel. Creia, confie na palavra do Todo-Poderoso, e o mais ele fará. Não se esqueça de se inscrever no canal. Receba a vitória no nome de Yahushua HaMashiach. Shalom!
Shalom.